Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo sobre a disciplina de Matemática A do 10º ano, ainda no tema dos radicais, mas agora aplicar os radicais na resolução de problemas. Esta foi mais uma questão que retirei do teste do professor Roberto Oliveira. A questão diz-nos o seguinte: um terreno retangular tem área igual a 6 metros quadrados, como podemos visualizar na figura, sabendo que um dos lados do retângulo tem um comprimento igual à quarta raiz de 8, isto em metros. Qual é em metros o valor do outro lado, ou seja, aquele que está assim ali designado como x? Determina então esse lado escrevendo na forma de L vezes a raiz de índice m de n, sendo que L e m terão de ser números naturais e n, que é o radicando que está ali dentro do radical, terá de ser um número primo. Bem, como é que nós podemos determinar então este lado x? Quer dizer, se nós sabemos que a área é igual a 6 e nós, à partida, né, vocês devem saber isto, não? Que a área de um retângulo é simplesmente igual ao seu comprimento vezes ao produto entre o seu comprimento e a sua largura, então nós podemos aproveitar esta fórmula da área para criar uma equação na qual participe a nossa incógnita. Por exemplo, dizer que x vezes, ou seja, x é o comprimento, né, vezes a largura, que seria a quarta raiz de 8, há de ser exatamente igual ao valor da área, ou seja, 6. E nesta equação podemos explicitar o x, quer dizer, podemos resolvê-la em ordem a x. De que forma? Podia dividir ambos os membros, né, pela quarta raiz de 8. Posso fazer isto, né, uma constante diferente de 0, não há problema. E aqui também a quarta raiz de 8. Reparem que aqui no primeiro membro podemos então cancelar as duas raízes, obtendo uma equação equivalente ao seguinte: x igual a 6 a dividir então pela quarta raiz de 8. Desta forma já explicitamos x, mas o exercício pede ainda que nós coloquemos agora o comprimento do retângulo, mas sobre este formato. O que me parece, olhando assim aqui para aquilo que obtivemos, é que vamos ter de fazer uma racionalização do denominador, ou seja, encontrar aqui uma estratégia de modo a perdermos o radical no denominador. Ou seja, o denominador neste momento é um número irracional e nós vamos tentar transformá-lo num número racional. Olhando assim também para o que é pretendido e sabendo que n, que é o que está no nosso radicando, tem de ser um número primo, eu vou já aproveitar agora a onda e vou pegar no 8 e fazer a decomposição do 8 em fatores primos, que não é nada difícil. Pegava no 8, dividia por 2, o que me daria então 4, voltaria a dividir por 2, obteria 2, dividia por 2 e então obteria 1. E desta forma ficaria com 8 igual a 2 ao cubo. E vou então substituir aqui no radical de índice 4, o 8 por 2 ao cubo. Então isso seria equivalente a eu ter x igual a 6 a dividir pela quarta raiz de 2 ao cubo. Bem, estes casos assim de racionalização de denominadores, eu fiz um vídeo com vários casos onde vocês tenham que aplicar o conjugado, casos deste tipo, mas com raízes quadradas. Quer dizer, neste caso, quando temos a raiz de grau superior a 2, a raiz também poderia ser feita, a raiz quadrada também poderia ser operacionalizada segundo o mesmo processo, mas, quer dizer, quando nós temos raízes aqui de índice superior a 2 no denominador, a estratégia para eliminarmos a raiz do denominador é a seguinte, que eu já passei em vídeos anteriores. Sempre que vocês têm a raiz assim generalizando de índice n de a, onde o radicando é uma potência a elevado a k, e vocês querem multiplicar este radical por outro, de forma a que depois de efetuarem o produto, o radical, entre aspas, desapareça, vocês vão multiplicar por um segundo radical com o mesmo índice, obviamente para depois efetuarem o produto, mas onde o vosso radicando, onde ter A elevado, quer dizer, o vosso expoente vai ser a diferença entre este índice
e o expoente do radicando, ou seja, n menos k, desta forma a efetuarem o produto onde consegui cancelar o radical. Então é isso, é dessa forma que eu vou proceder neste exercício. Vou então multiplicar e dividir pela raiz de índice 4 de 2 elevado então a 4 menos 3. E reparem, 4 menos 3, obviamente cá de dar 1, nem precisava de colocar, mas é para que fique evidente a estratégia. E reparem que temos que multiplicar e dividir por isso. Multiplicar e dividir por isso, de forma a não alterar o valor do nosso quociente inicial, porque a divisão destes dois termos, obviamente, vai dar 1, porque eles são iguais, e dessa forma mantemos o valor do quociente inicial. Agora, isto será então equivalente a eu ter x igual, no numerador vou proceder ao produto, quer dizer, aqui ficava 6 vezes o radical de índice 4 de 2, e no denominador vou efetuar, vou carregar aqui na propriedade dos radicais, onde nós podemos multiplicar dois radicais do mesmo índice, ficando então a quarta raiz de 2 ao cubo vezes 2, né? E agora em baixo vou aplicar as regras das potências para multiplicação de duas potências com a mesma base, obtendo então x igual, quer dizer, aqui vou ficar com 6 radical então de índice 4 de 2, e aqui no denominador, procedendo então à operação com potências, multiplicação de potências com a mesma base, vou dar a mesma base e vou adicionar os expoentes, ficando então com a quarta raiz de 2, 3 mais 1, obviamente que é 4. Ok. Agora, nós aqui podemos cancelar, né, o índice do radical com o expoente, porque são iguais. Temos de ter algum cuidado, porque estamos perante um radical de índice par. Ao fazer este cancelamento, aqui a base desta potência tem de ser positiva, ok? Teremos de garantir o valor absoluto desta base, que vou colocá-la aqui. Sempre que vocês têm um radical de índice par, vocês ao aplicarem esta propriedade, terão que colocar aqui a base da potência sobre o valor absoluto, ou seja, vou escrever mesmo x igual a 6 vezes o radical de índice 4 de 2, e então fazendo o cancelamento tenho aqui o valor absoluto de 2. Eu, quando expliquei esta propriedade em vídeos anteriores, expliquei-vos a razão pela qual fazemos isso. Agora, obviamente, aqui a nível de cálculo não vou voltar a tomar essa explicação. E sendo assim, reparem que o valor absoluto de 2 é exatamente igual a 2. Era mais para reforçar esta ideia do cuidado que vocês devem ter nestes casos. Agora, isto podemos então simplificar. 6 a dividir por 2 dá 3, e obtemos então o lado como 3 vezes a quarta raiz de 2, e sendo assim já está na forma pretendida, onde eles queriam L vezes a raiz de índice M de N, onde L e M são números naturais e N é um número primo. Ok? 3 e 4 são números naturais e 2 é um número primo, e temos então assim finalizado o exercício. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos vós. Tchauzinho.